Amém, glória a Deus, aleluias. Quem aqui trouxe Bíblia? Olha, muito bom, teve bastante criança que trouxe Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta ela bem assim, ó. Quem trouxe a Bíblia, as crianças que ainda não têm Bíblia, que esqueceram, vamos prestar mais atenção, pedir para a mamãe e para o papai. Sabe por quê? Por quê? Por que a gente deve ter uma Bíblia, tia? Hã? Exatamente, a gente não tem um livro em casa, a gente não for ler esse livro, não é mesmo? Exatamente, a Bíblia é a nossa espada, é a nossa bússola. Para que serve uma bússola? Para ver o caminho, para que a gente possa se encontrar, para ver onde que a gente está. E a Bíblia também é da mesma forma. Para nós, só que aqui na palavra de Deus nós encontramos o caminho certo. Olha só aqui para mim. Aqui nesse mundo, crianças, há diversos caminhos que vão aparecer na nossa frente. Para lá, para cá, para outro lado, para voltar para trás, diversos caminhos. Mas o único caminho que nós devemos seguir é o caminho que está na palavra de Deus. Jesus, ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, crianças. Ninguém pode ir a Deus se não for por Jesus. Ou seja, nós devemos sempre, crianças, sempre andar no caminho do nosso Jesus para que a gente possa ir de encontro ao nosso Deus. Amém. A Bíblia, ela nos direciona pelo lugar que nós devemos ir, para onde que nós devemos andar. E agora, nesse momento, eu vou abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 4. Os irmãos que trouxeram Bíblia também, as crianças que estão com Bíblia aí, podem abrir no livro de Marcos, capítulo 4, amém? Amém. Marcos, capítulo 4, versículo 41. A palavra de Deus nos diz o seguinte, olha só, presta muita atenção que eu vou perguntar para vocês, tá bom? Olha só, Marcos 4, 41 diz o seguinte. Na verdade, nós vamos ler o 39 e o 40, o 39, o 40 e o 41, tá? Que diz o seguinte, olha só. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou. O que parou, crianças? O vento, e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E quem estava falando isso? Quem falou isso para os discípulos? Vocês são tão medrosos, por acaso vocês ainda não têm fé? Quem foi que disse isso? Jesus, muito bem. Olha só. Ó, muito bom. A gente tem que ter fé, não é mesmo? A gente aqui nessa terra, a gente tem que ter fé. E o que é a fé? Alguém pode me dizer o que é a fé? Você disse que tem fé, que eu tenho fé. O que é a fé? Café. Não, mas não é café não. Pode falar. Exatamente. Mesmo quando a gente não consegue ver, não é mesmo? Mas a gente acredita que aquilo vai acontecer. Lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus nos diz, olha só, eu vou ensinar para vocês, para que quando alguém perguntar para você, você já possa responder para eles, tá bom? A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus que a fé é o firme fundamento, olha só, das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. Ou seja, a gente não vê, mas a gente acredita que aquilo irá acontecer porque nós esperamos que aquilo aconteça. E Jesus estava ali falando isso que a gente acabou de ler para os discípulos, crianças. E alguns capítulos antes, olha só, a palavra de Deus nos diz que Jesus já havia contado parábolas, que Jesus já havia operado milagres. O que Jesus já havia feito? Contado parábolas, realizado milagres, conversado com a multidão. Ou seja,
Nesse dia, no final da tarde, Jesus já estava muito cansado, não é mesmo? Ele já estava muito exausto, cansado, porque ele passava o dia andando. Daquele tempo, no tempo de Jesus não tinha carro, não tinha bicicleta, então com certeza ele estava muito cansado. Então Jesus, ele entrou dentro de um barco no final da tarde, depois de estar bem cansado, ele entrou junto com os seus discípulos dentro do barco. Ele entrou junto com quem? Com os discípulos. Com os discípulos. E ele entrou lá dentro do barco. E ele falou bem assim para os discípulos: vamos para o outro lado do mar. Vamos lá para o outro lado. Faz assim comigo. Vamos para o outro lado. Então Jesus, ele resolveu ir para a polpa do barco para poder descansar. Alguns barcos tem um lugar para que as pessoas possam guardar algumas coisas lá dentro. É tipo como se fosse um depósito. Algumas pessoas que pescam, que tem barco, com certeza não devem saber disso. Era mais ou menos como um depósito que guardava as coisas, um espaço assim, onde as pessoas que estavam ali remando não tinham acesso. Então Jesus foi para a polpa do barco para descansar. E Jesus estava lá descansando e os discípulos remando de um lado para o outro. Faz assim comigo, ó. De um lado para o outro, de um lado para o outro. E os discípulos remando. Mas de repente, crianças, o que começou a acontecer? Uma tempestade. O céu, crianças, ficou completamente escuro, começou a ficar nublado e começou a cair pinguinhos de chuva. Faz assim comigo, assim na sua mãozinha. Agora 2, 3, 4. E começou a cair muitos pinguinhos de chuva. Só que de repente começou a acontecer de verdade uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Os discípulos começaram a ficar apavorados, com muito medo. A palavra de Deus nos diz, crianças, que a tempestade era tão grande que as ondas cobriam o barco, que as ondas enchiam o barco de água. Agora imagina comigo como aqueles discípulos ficaram. Meu Deus, mas eu acho que a gente vai morrer aqui agora, porque essas ondas vão derrubar o barco, a gente vai afundar, a gente vai morrer nesse momento. Eles tinham esquecido que Jesus estava no barco. Jesus, aquele que já operou tantos milagres diante dos olhos deles. Então, crianças, eles perceberam, eles se lembraram que Jesus estava ali e começou a gritar: Jesus! Jesus, cadê o Senhor, Jesus? Então Jesus, a palavra de Deus nos diz que Jesus, nesse momento, ele estava deitado em uma almofada, dormindo, lá no porão do barco. Então Jesus, ele levantou. Eu imagino que Jesus estava meio assim, meio sonolento, mas ele levantou e ergueu as suas mãos para aquela tempestade, para aquele vento que soprava o barco de um lado para o outro. E ele disse: aquieta-te, acalma-te. Crianças, apenas com a voz de Jesus, porque a voz de Jesus tem poder, e ele disse para que a tempestade se acalmasse. Tudo no mesmo momento ficou calmo, crianças. Tudo no mesmo momento aquietou, criança. E os discípulos, eu imagino os discípulos assim, pasmo. Mas como assim? Quem é esse que até o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é esse? Mesmo os discípulos já tendo andado com Jesus em todos os lugares, visto o que Jesus fazia, visto o poder que Jesus possuía, eles tinham se esquecido disso, crianças. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo. Quem aqui tem algum tipo de medo? Levanta a mãozinha assim. Medo. Quem tem medo? Pois é, até mesmo os adultos têm medo de alguma coisa, né? As crianças também têm medo de alguma coisa.
Ter medo de cobra. Ter medo de aranha. Não? Pois é, todos nós temos algum... Tem medo de aranha. Todos têm algum tipo de medo, né? Não? Mas todos nós temos algum tipo de medo. Tem crianças que têm medo de escuro. Tem pessoas que têm medo de altura, não é mesmo? Não, você não? Pois é. Mas com certeza você deve ter algum tipozinho de medo, não tem? Não, nenhum. Nossa. Meu Deus, mas olha só. Os discípulos... Ah, então você tem medo de alguma coisa. Então os discípulos, eles ficaram com muito... Os discípulos, eles ficaram com muito medo. E quando nós, crianças, deixamos o medo tomar conta de nós esquecemos que Jesus, ele está em todos os momentos segurando a nossa mão. Assim como aconteceu com os discípulos, eles tiveram muito medo e esqueceram que somente Jesus tinha poder para acalmar aquela tempestade, crianças. Ou seja, sempre que nós tivermos medo de alguma coisa, nós devemos falar assim: tá repreendido no nome de Jesus, porque Jesus, ele irá nos ajudar a enfrentar os nossos medos, crianças. E olha só. Esse barco aqui, presta atenção, esse barco aqui, ele representa a nossa vida. O que esse barco representa? A nossa vida. E essas ondas, a tempestade, o vento forte, representa os problemas que a gente enfrenta na nossa vida. Mas que tipo de problema? Os problemas familiares. Quando a gente vê o papai e a mamãe brigando, esse tipo de problema deixa a gente bem triste, não é mesmo? Deixa a gente bem desanimado. São esse tipo de problemas, são as lutas, as dificuldades. Essas ondas representam os problemas da vida. Crianças, nós sabemos quando esses problemas virão? Nós não sabemos, nós nem sempre sabemos, crianças, mas uma coisa é certa, esses problemas sempre virão, as lutas sempre virão na nossa vida. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas, crianças, quando Jesus, ele está dentro do nosso barco, quando Jesus, ele está na nossa vida, crianças, o nosso barquinho, ele não vai afundar. O nosso barquinho, ele não vai naufragar. No momento que nós sabemos que Jesus não está mais na nossa vida, aí sim nós precisamos ter medo. Aí sim nós precisamos entrar em pânico. Porque Jesus, crianças, ele é o único que pode trazer segurança e paz para o nosso coraçãozinho. Sabia disso? E para que o Senhor Jesus... E para que o Senhor Jesus, ele venha agir na nossa vida, para que ele possa acalmar a tempestade, para que ele possa parar as ondas, para que ele possa trazer paz e calma para o nosso coração, nós precisamos fazer o quê, crianças? Precisamos abrir a porta do nosso coraçãozinho. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor Jesus. Mas como assim abrir o coração para Deus? Nós precisamos ser sinceros. Precisamos conversar com Ele, falar o que estamos sentindo, falar que temos medo e repreender esse medo para que Jesus, ele possa agir em nós. Nós precisamos fazer o quê? Confiar, acreditar. Sabe o que Tiago diz lá na palavra de Deus? Tiago, ele fala que aquela pessoa que duvida é como as ondas do mar. Ela é levada de um lado para o outro. Ela nem sempre sabe o que está acontecendo. Aquela pessoa que duvida, crianças, ela nunca estará sempre assim de pé. Ou seja, nós precisamos acreditar que Jesus, ele irá acalmar a tempestade, abrir a porta do nosso coraçãozinho para Ele, pedir perdão pelos pecados, para que Ele perdoe os nossos pecados. Olha só, o coração de muitas pessoas, infelizmente, está dessa forma. Como que esse coraçãozinho tá? Triste, tá sujo, não é mesmo? Tá sujo, tá escuro.
escuro. Esse coraçãozinho está em escuridão. Quando nós não estamos no caminho do Senhor Jesus, crianças, o nosso coraçãozinho fica escuro, cheio de pecados. O coração de pessoas que não querem ouvir, não querem saber da palavra de Deus, querem fazer tudo por conta própria, acham que são bons o suficiente, o coração delas estão na escuridão. Crianças, nós devemos sempre pedir perdão pelos nossos pecados, para que Jesus possa limpar o nosso coraçãozinho. Hoje eu estava lendo na palavra de Deus uma coisa muito legal, olha só. Teve um rei, crianças, o rei da Síria. Ele se achava muito bom, ele achava que ele conquistava as cidades, que ele guerreava com os povos e que ele vencia porque ele tinha poder, porque ele tinha força, porque ele era bom. Mas, crianças, não era por causa disso que ele vencia, era porque Deus permitia que ele vencia, crianças. O coração dele estava em escuridão, porque ele estava orgulhoso, ele achava que ele era bom o suficiente. Quando nós achamos que nós somos bons, que nós conseguimos fazer as coisas sem Jesus, o nosso coração fica na escuridão. E quando o nosso coração está em escuridão, quando nós estamos vivendo na escuridão, crianças, nós estamos caminhando em rumo ao inferno, crianças. Por isso nós devemos sempre permanecer na luz de Jesus, para que nós possamos o encontrar. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, Ele é santo. Ele é santo. E se a gente, crianças, e se a gente for para um caminho que nós não devemos ir, se a gente não fazer as coisas conforme diz a palavra de Deus, crianças, nós vamos desagradar o Senhor Jesus. E quem quer desagradar a Deus? Eu não quero, porque senão meu coraçãozinho vai estar cheio de pecado. E é por isso que Jesus, Ele morreu lá em uma cruz. Ele morreu em uma cruz por mim e por você, para que o meu e para que o seu pecado, crianças, fosse perdoado. Crianças, em Jesus não havia nenhum pecado. Em Jesus não havia nenhuma manchinha, nenhuma sujeirinha, nenhum erro. Mas mesmo assim, Jesus, Ele veio para essa terra, nasceu como eu e como você, da barriguinha da mamãe. E Ele morreu como um cordeirinho sem nenhuma mancha, um cordeirinho branquinho. Ele morreu como um cordeiro por mim e por você, para que nós pudéssemos estar aqui, para que o nosso coração pudesse, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas ao terceiro dia, Jesus, Ele ressuscitou. E quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, o nosso coraçãozinho, ele fica dessa forma, branquinho, sem nenhuma manchinha de pecado. E quando o nosso coração está dessa forma, nós ficamos mais perto, mais próximos de Jesus. Nós ficamos mais parecidos com Ele, porque o sangue dele, quando o sangue dele lava os nossos corações, crianças, quando o sangue dele nos purifica, nós, crianças, nós podemos ser livres. Um coração como aquele escuro está aprisionado pelo pecado, mas quando Jesus, Ele nos lava, nós somos livres de todos os nossos pecados e ficamos mais próximos do nosso Deus, que morreu para que também as tempestades e os problemas da nossa vida pudessem ser acalmados. Jesus, Ele sempre estará conosco, até mesmo em momentos de medo e de dificuldade. Vamos todo mundo se colocar de pé nesse momento para que a gente possa orar? Vamos lá? Amém, glória a Deus. Quem quer ter o coraçãozinho branquinho, como aquele que eu mostrei? Levanta a mãozinha assim. Amém, eu também quero ter o coraçãozinho daquele jeito sempre. Agora, nesse momento, nós vamos orar. Vocês vão pedir perdão, vocês vão falar com Jesus o que quer que seja que vocês querem falar com Ele agora, porque Ele está escutando vocês, Ele está ouvindo vocês. Se existe alguma tempestade, algum problema na vida dos irmãos, na vida das crianças, fale com Jesus agora, porque Ele está nesse lugar. Jesus, Ele está no nosso meio e Ele é o único que pode acalmar e tranquilizar as lutas, acalmar as tempestades dentro de nós. Aleluias. Coloca a mãozinha assim no seu coração, crianças. Vamos se ajoelhar? Vamos se ajoelhar nesse momento?
Eu gostaria que a igreja, que os irmãos estendessem as suas mãos aqui para frente e começassem a orar por essas crianças, no nome de Jesus. No nome de Jesus, porque elas são o presente e o futuro da igreja. São eles que são também o corpo de Cristo. São eles que fazem parte também. São eles que são o corpo de Cristo. Então nós devemos também orar e interceder por essas crianças, porque o mundo está aí, ó. Satanás, ele está tentando em todos os momentos tragar essas crianças como um leão rugindo, astuto. Mas a vitória do povo de Deus, a vitória daqueles que creem, que acreditam e que confiam em Jesus. Então vamos orar por eles no nome de Jesus, para que o sangue de Jesus venha cobri-los, venha protegê-los, venha guardá-los, seja lá em qualquer lugar em que eles estiverem, no nome de Jesus. Crianças, fala com o Papai do Céu nesse momento. Fala assim: Papai do Céu, eu quero te falar isso, tem algo no meu coração, eu quero conversar. Jesus, ele está escutando. Embora nós não conseguimos vê-lo, nós precisamos ter fé, acreditar que ele está nos escutando, crianças, no nome de Jesus. Coloca a mãozinha no coração. Senhor Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Jesus, eu quero orar, meu Pai, e entregar, Senhor, nas tuas mãos a vida de cada uma dessas crianças. No nome de Jesus, Pai, venha guardá-los, Pai. Venha livrá-los, meu Pai, das armadilhas de Satanás. Venha livrá-los, meu Pai. Venha, Senhor, dar sabedoria para os pais, para aqueles que cuidam dessas crianças, meu Pai, para que eles venham estar sempre vigilantes, Jesus. Senhor, venha guardar o coração dessas crianças, meu Pai. Venha guardar, Senhor, o coração de cada uma delas, meu Pai, no nome de Jesus. Não sei como entrou aqui, Jesus, os teus filhos, não sei como entrou aqui nessa igreja, meu Pai, os irmãos, mas, meu Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. No nome de Jesus, acalma a tempestade dos corações, meu Pai. Se há problemas, se há lutas, no nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, possa, Jesus, cessá-las, que o Senhor possa mostrar, Jesus, para eles que o Senhor está com eles em todos os momentos. Não importa se são em momentos bons ou se são em momentos de medo, momentos tristes, o Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos. Venha cuidar, venha dar saúde, venha abençoar, no nome de Jesus. Eu gostaria que o pastor fosse orando aqui pelas crianças, o pastor, e aí eu vou orando por cada uma delas, no nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio. Basta apenas abrirmos o nosso coração para ele. Lá em Apocalipse, Jesus, ele fala assim, ó: ei que sou a porta e bato, e quem abrir a porta do seu coraçãozinho para mim, eis que entrarei e cearei com ele. Ou seja, Jesus, ele quer entrar no nosso coração. Jesus, ele quer fazer morada, mas nós devemos abrir a porta do nosso coraçãozinho para ele, para que ele possa mudar, para que ele possa transformar, para que ele possa nos encher com o Espírito Santo dele. O Espírito Santo que traz a paz, o Espírito Santo que cura, o Espírito Santo que nos consola em momentos de dificuldades. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero apresentar cada criança, Pai. Cada criança, meu Deus, que está agora de joelho dobrado na tua presença, Pai. Que o Senhor venha receber a oração de cada criança, Jesus. Que o Senhor venha receber a inocência da criança, Pai. Abençoa cada criancinha, meu Deus. Senhor, cuida do futuro de cada criança. Cuida, Senhor, da saúde de cada criança. Livra essas crianças de todo mal, ó Pai. Livra elas do homem sanguinário, dos homens maus que querem vir fazer a maldade contra as crianças. Glória a Deus, aleluia. Pai, abençoa cada criança, Pai. Vai abençoando, Pai, vai derramando a tua bênção no futuro, meu Deus, em todas as áreas, que elas possam, meu Deus, ser alcançadas, meu Deus, pelo favor do Senhor, Pai. Então, Pai, abençoa. Agora vai abençoando, Pai, o futuro, meu Deus, a saúde, a família, o pai, a mãe, cada um, Senhor, que o Senhor vai, meu Deus, aí abençoando, Pai, e assim, Pai, repreendendo todo o mal contra elas, ó Pai. Eu te peço agora, meu Deus, que elas possam sentir a tua presença, que elas possam ser cheias do Espírito Santo, que elas possam ser crianças cheias do Espírito Santo, Pai.
Eu te peço agora, Pai, e enche elas com teu Espírito, Pai. Batiza com o Espírito Santo cada criança, Pai, em nome de Jesus, eu te peço. Meu Deus, Tu é maravilhoso, Tu és poderoso, Jesus. Vai operando maravilha na vida de cada criança, Pai. Meu Deus, cuida, meu Deus, livra elas, guarda, Pai, e abençoa, Pai, enchendo elas com o Espírito Santo. E enche elas com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Agora nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe cada criança, que o Senhor guarde, que o Senhor livre, que o Senhor venha dar, meu Deus, para elas, meu Deus, um futuro na Tua casa, que jamais elas possam desviar dos Teus caminhos, mas que elas possam permanecer para sempre na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. As crianças podem voltar aos seus lugares. Quero agradecer essa oportunidade no nome de Jesus. Foi um grande prazer, uma grande alegria estar aqui, servindo os irmãos nessa noite, trazendo a palavra de Deus que é viva, é eficaz, é poderosa. E eu espero que essa palavra que foi plantada aqui nessa noite no coração das criancinhas possa germinar, possa frutificar, não para a glória do homem, não para vocês, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.